Muitos livros são inspirados em fatos verdadeiros. Mas quantas vezes você viu uma narrativa sair direto de uma obra literária para acontecer na vida real? Isso foi exatamente o que aconteceu com um romance do escritor Edgar Allan Poe. Como a maioria de seus contos, essa história contém acontecimentos macabros e terríveis, como assassinato e canibalismo. Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Publicado originalmente em 1838, o relato de Arthur Gordon Pym, o único romance de Edgar Allan Poe, foi considerado por críticos da época um livro extremamente violento. Inclusive, recebido por muitos sem grande entusiasmo. Na obra, um jovem chamado Richard Parker é assassinado por colegas em alto mar, em um navio que estava à deriva. Sem a previsão de um resgate, a tripulação temia morrer de fome. Em comum acordo, eles decidiram matar um tripulante para que este servisse de alimento. Ao tirarem a sorte, o pobre marujo Richard Parker perdeu, e assim ele seria o infortunado que serviria de comida para os outros membros da embarcação. Apesar dessa história ser uma criação da cabeça talentosa de Allan Poe, curiosamente, quase 50 anos depois, um jovem marinheiro chamado Richard Parker morreu assassinado, vítima de canibalismo. E esse acontecimento tem muito mais coincidências do que se pode imaginar. O relato de Arthur Gordon Pym é o único romance completo publicado pelo escritor americano Edgar Allan Poe, consagrado na literatura mundial de mistério e terror. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 e faleceu aos 40 anos no dia 7 de outubro de 1849. Edgar Allan Poe era um grande nome na história literária norte-americana. Ele se dedicou mais em escrever poemas e contos. Suas obras trazem aspectos como a tristeza, sofrimento e a morte. Ele possuía uma grande capacidade analítica, sendo considerado o pai das modernas histórias de horror e de mistério como as conhecemos hoje. Seus contos e poemas foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea. Eles influenciaram diversas gerações de escritores de livros de suspense e terror. Os pais de Edgar Allan Poe eram atores. Sua mãe ficou viúva na adolescência e se casou novamente com David Poe, que, embora fosse um grande ator, carregava a má fama de alcoólatra. Os fatos que seguem são um pouco trágicos. Após o nascimento de Edgar, seu pai abandonou a família e sua mãe morreu no ano seguinte por tuberculose. Edgar foi adotado por um rico comerciante, John Allen, que lhe deu uma boa educação. Fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e em um internato em Londres, onde a família se estabeleceu. Em 1820, voltou aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond, na Virgínia. Em 1823, escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ingressou na Universidade de Virgínia. Em 1836, Edgar Allan Poe se casou com a sua prima, Virginia Clemm, e começou a viver da escrita. Logo passou a ser editor de uma conceituada revista da época. Se tornou um poeta, escritor, crítico literário e editor. Em 1838, publicou seu primeiro e único romance, o relato de Arthur Gordon Pym. No livro, Arthur Gordon Pym é filho de um comerciante. Ele começava a narrativa contando sobre um amigo de nome Augustus Bernard, filho de um capitão do mar. Uma noite, Augustus e Pym partem para o porto, onde Augustus assume o comando de um pequeno barco. Eles seguem mar adentro e
passam por várias aventuras, sendo resgatados por um navio baleeiro. Apesar de todos os incidentes, eles partem para uma nova expedição comandada pelo pai de Augustus, cuja família, de Arthur Pym, desaprovava. Por esse motivo, Pym fica escondido a bordo no porão por vários dias, até encontrar um momento certo para contar sobre sua estadia lá. Uma certa confusão acontece no navio, e então Augustus, Pym e um outro colega tentam tomar o controle da embarcação. Nesse momento, eles ganham como aliado Richard Parker. Logo após o acontecimento, uma forte tempestade destrói o navio. Eles já não tinham mais mantimentos. Faltava água e comida. Em um momento de desespero, Richard Parker propõe um jogo mortal. Alguém teria que morrer para que os outros sobrevivessem. Pym imediatamente recusa a ideia, mas se sente obrigado a entrar no jogo. O proponente do jogo foi o escolhido para servir de alimento. Muitas coisas ainda acontecem no livro, mas o que é realmente de se admirar é algo que faria até o próprio escritor Edgar Allan Poe cair para trás. Trata-se da incrível semelhança com um caso que aconteceria 46 anos depois, em uma viagem marítima do século XIX, que, se não fosse pelo lapso temporal, poderia ter inspirado o romance. La Mignonette, uma embarcação inglesa, naufragou no Atlântico no dia 5 de julho de 1884, enquanto viajava da Inglaterra rumo à Austrália. Como não era apropriada para viagens de longa distância, a mesma afundou no meio de uma forte tempestade. A tripulação de sobreviventes, composta por 4 homens, conseguiu se salvar em um bote salva-vidas, mas não havia mantimentos suficientes para sobreviverem. Nos primeiros dias, eles conseguiram capturar uma tartaruga e comeram, mas para que continuassem vivos, eles precisavam de mais do que isso, ou de um resgate imediato. Depois de cerca de 3 semanas, perdidos no mar e sem a previsão de uma possível salvação, a solução para a sobrevivência foi a morte de um jovem marujo de 17 anos. Coincidentemente, ele tinha o mesmo nome do personagem da obra de Edgar Allan Poe, Richard Parker. Em um momento de desespero, Parker teria bebido a água do mar e ficou gravemente doente. Seus colegas, tripulantes, então tomaram a terrível decisão de matá-lo para servi-lo de alimento. Eles o esfaquearam com um canivete e o comeram. Alguns dias depois, os homens restantes foram resgatados. Eles foram salvos por um barco alemão chamado Montezuma e que seguia em direção a Hamburgo. Ao chegarem em terra firme, os 3 sobreviventes foram interrogados sobre o período que estiveram à deriva. Nos depoimentos, eles confessaram o crime, afirmaram que, por medo de morrerem, teriam matado e comido o colega de tripulação. Os 3 navegantes foram julgados na Inglaterra e, ironicamente, sentenciados à morte. A corte considerou que houve assassinato, pois não há nenhuma justificativa que explicaria o sacrifício de uma vida. Além disso, ao contrário da obra de Edgar Allan Poe, Richard Parker não teria dado consentimento para tal ato. Porém, apesar da sentença, eles cumpriram apenas 6 meses de prisão após a pena de morte ter sido revogada. Esse, por incrível que pareça, não foi o único caso de canibalismo para a sobrevivência. Uma pesquisa arqueológica através de escavações encontrou algumas evidências de que colonos do primeiro assentamento dos Estados Unidos, na Virgínia, praticavam o canibalismo. Acredita-se que no período da fome, em um inverno brutal que aconteceu em 1609 e 1610, isso se tornou algo comum. Apesar que vale frisar que outros pesquisadores não concordam com tais versões sobre o canibalismo norte-americano. Esse é um acontecimento que ficou famoso no mundo todo. Em 1972,
uma aeronave que viajava de Montevideo para Santiago, do Chile, teve que fazer um pouso de emergência após passar por uma forte turbulência. O avião se chocou e caiu na Cordilheira dos Andes. Das 45 pessoas a bordo, 12 morreram na queda, 6 nos dias seguintes e 11 faleceram pelas péssimas condições. 16 passageiros sobreviveram. Eles eram integrantes de um time de rugby e se alimentaram dos corpos que estavam no local. A princípio, eles se alimentaram de comidas que encontraram na bagagem. Mas quando o estoque acabou, tiveram que tomar a difícil decisão de praticar o canibalismo. O resgate demorou 2 meses. Em 2013, o jornal britânico The Sunday Times noticiou um pai que teria matado e cozinhado 2 de seus filhos na Coreia do Norte. O homem foi denunciado às autoridades e condenado à pena de morte por fuzilamento. O que a justiça diz sobre o canibalismo? O canibalismo é uma prática rara, ainda que possa causar arrepios e náuseas. Não existe uma lei específica para punir quem a pratica, ao menos no Brasil. Mas algumas condutas que o cercam podem gerar outras penalidades. O canibalismo em si não é crime, porém matar alguém é. Nos casos onde a morte ocorreu de forma natural, outras especificações podem levar à pena. É o caso do vilipêndio ao cadáver, presente no artigo 212 do Código Penal. Nesse caso, a pessoa é punida basicamente por profanar um corpo. Edgar Allan Poe deixou obras maravilhosas do universo de mistério e horror. Narrou sobre o sofrimento causado pela morte e escreveu literaturas macabras, como essa, onde ele menciona o canibalismo. Confesso que essa história me deu arrepios, mas a tamanha coincidência entre os fatos reais e fictícios é ainda mais assustadora. Não é de se admirar que tenha uma obra de Edgar Allan Poe como fundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. E você já sabe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e aproveite para deixar aquele like. Nos veremos em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.